E temos mais imagens da cauda do 3i Atlas, como vocês estão vendo aqui. Tá aí, ó, mais imagens da cauda, desta vez captadas pelo Observatório Gemini, que está baseado lá no Chile. E aqui temos aqui mais uma informação, mais um dado que torna o 3i Atlas, ou deixa o 3i Atlas mais próximo de ser um cometa. Essa informação já está circulando aí desde sábado, só que ele fez um vídeo muito bom sobre esse tema da cauda do 3i Atlas, mas ainda está pairando uma dúvida sobre a composição dessa cauda. A cauda seria uma cauda de poeira e não de gás ionizado, né? E essa informação tem circulado na internet, trazendo dúvidas sobre se o 3i Atlas é mesmo um cometa. Então a gente vai analisar a informação da cauda, né, como que foi feita essa observação, e vamos falar também sobre essa questão toda envolvendo a poeira, não ter gás ionizado e tudo mais. Então, se você gosta da forma que eu trago informações para vocês, deixe seu like aí, porque ajuda pra caramba para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e espalhe para cada vez mais pessoas. Espalhe para os 4 cantos da internet. E também muito obrigado a todos vocês aí que sempre deixam boa noite para não me sentir sozinho na calada da noite. Então vamos lá, gente, tentar entender. Aliás, obrigado também para quem deixar um like. Então vamos lá, gente, tentar entender o que é essa cauda do 3i Atlas. Então tá aqui, ó, a imagem da cauda e foi captada aí pelo telescópio Gemini South no Chile, né? Ele observou o 3i Atlas aí no dia 27 de agosto. E eles viram algumas coisas bem interessantes aí nessas imagens. O cometa aparece com uma cauda longa de cerca de 30 segundos de arco, né? O que equivale aí a aproximadamente 56 mil quilômetros de extensão. Para comparação, isso é mais de 4 vezes o diâmetro da Terra. Então é uma cauda bem grande aí. Essa cauda aponta para o lado oposto do Sol, sendo chamada aí de cauda antissolar. Então temos uma cauda típica de cometa, né, em oposição ao Sol. Ele também apresenta um coma, que é a atmosfera empoeirada, né, que envolve o núcleo, com cerca de 10 segundos de arco de largura, que é aproximadamente aí uns 19 mil quilômetros. Isso significa que a nuvem de poeira e gás ao redor do núcleo é gigantesca, quase 1,5 vezes o diâmetro da Terra. Então esse objeto aqui que está na imagem, gente, é enorme, enorme. A cauda aí, ó, 56 mil quilômetros de extensão. Bom, isso mostra que o cometa está liberando bastante material enquanto se aproxima do Sol, ficando cada vez mais ativo e chamativo. Foi o que a gente falou aqui já há algumas semanas, que conforme ele fosse se aproximando do Sol, era bem provável que ele começasse a ter mais comportamento cometário, né? Já falei isso desde o começo de agosto, né? E agora está se confirmando, né? Que era a hipótese. Se ele não fizesse esse comportamento cometário, a gente poderia ficar assustado, né? Pô, ele não está tendo comportamento de cometa. Mas já faz aí umas 2 semanas que ele está tendo sim comportamento cometário. Aí as cores do cometa, ó, os cientistas mediram a cor da luz refletida pelo 3i Atlas em diversos filtros, como vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem, né? E diversos filtros, né? E essa análise ajuda a entender a composição dos grãos de poeira e de gás liberado. As cores medidas indicam que o cometa tem um tom avermelhado, coisa que já foi observada antes, parecido com o que já foi visto em outros cometas e também em objetos distantes do sistema solar, como alguns asteroides transneptunianos, né? Já trouxe aqui até algumas referências para vocês de alguns objetos que a sonda New Horizons captou além de Netuno, que tem a cor avermelhada. Esse avermelhamento, né, sugere a presença de partículas ricas em carbono e outros compostos orgânicos comuns em cometas. Então, essa observação meio que confirmou o que o James Webb já tinha encontrado, o que o Swift também tinha encontrado, né, o Observatório Swift também. Então, ele está meio que confirmando as observações anteriores da composição desse cometa, né? E por que isso é importante? Essa observação confirma que o 3i Atlas está se comportando como um cometa clássico, apesar de vir de fora do sistema solar. Ao mesmo tempo, cada nova medida ajuda a compará-lo com os cometas que já conhecemos, revelando semelhanças diferentes. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, que essa informação da observação do Gemini foi publicada aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês conferirem e para ver que eu não estou inventando nada, né? E voltando aqui ao cometa, o trabalho foi feito no âmbito do Observatório Internacional Gemini, que reúne esforços de diversos países para operar um dos telescópios mais potentes do mundo. Então, né, aquela coisa, né, as pessoas falam, só a NASA olha para o céu. Gente, várias nações
usam esses telescópios, alugam basicamente uma observada aí no James Webb, no Hubble, no Gemini. Então é o mundo inteiro está olhando para o espaço, não é só a NASA. Tem gente que a gente acaba acostumando com a ideia que a NASA é a referência única da astronomia, do espaço, e não é. Ela é mais conhecida, porque, enfim, manda foguetes toda hora para o espaço, teve a conquista da Lua, aquela coisa toda, então ela é a mais conhecida, mas ela não é a única. Aí tem essa imagem. Eu falei que mais uma imagem de cauda de cometa, porque na semana passada a gente adiantou para vocês o surgimento da cauda do 13 Atlas, né? Vocês se lembram? Na quarta-feira, se não me engano, foi na terça ou na quarta, agora não lembro, que a gente trouxe essa imagem aqui, que mostra já o início da cauda do 13 Atlas. A gente trouxe aqui com exclusividade na época, né, que o 13 Atlas já estava apresentando um comportamento bem cometário com a cauda aparecendo aí. Essa imagem foi captada pela Observatório SONIR, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do Cristóvão Jacques, que é uma das pessoas responsáveis que trabalham ali no SONIR, né? Então vou deixar o link aqui do canal dele, se vocês querem se informar mais sobre cometas, que é a especialidade dele, cometas, asteroides e tudo mais, siga o Cristóvão Jacques, link está aqui embaixo na descrição. Então tem a imagem, parabéns para o pessoal do SONIR, telescópio brasileiro, baseado em Minas Gerais, já tinha aí detectado a cauda, que foi confirmada agora pelo Gemini. É uma cauda com o mesmo formato como é que se fala? De gota, né? Formato de gota, tá aqui, ó. Então, parabéns ao pessoal do SONIR aí. Mas agora vamos falar, gente, sobre essa questão toda envolvendo a cauda ser de poeira, né? Está sendo levantada essa questão na internet. Basicamente, as pessoas estão falando que a cauda do 13 Atlas é basicamente dominada por poeira e não por íons, que poderia indicar aí a sua artificialidade, né? Mas isso não faz muito sentido aí num ponto de vista científico. Muitos cometas do sistema solar apresentam caudas de poeira como principal característica. A quantidade de poeira ou gás depende da composição do núcleo, da distância do Sol e também quanto material volátil ainda resta no objeto. E poeira é justamente, né, o que a gente espera ver, né, fragmentos sólidos sendo liberados na medida que o objeto vai se aquecendo. Se fosse algo artificial, a gente esperaria sinais mais claros de tecnologia, por exemplo, emissões de rádio não naturais, formas geométricas, acelerações estranhas, e nada disso foi observado até agora no 13 Atlas. É uma coisa que eu sempre falo aqui, né? E essas informações de composição de cometa que eu estou trazendo para vocês, está tudo aqui, ó. Tem esse site aqui da NASA que fala de uma maneira bem didática, né, sobre a composição dos cometas, e tem esse artigo aqui também. Que é para vocês verem que eu não estou, né, inventando nada. Tem os artigos aqui, vocês podem baixar o PDF e ler e ter essa informação sobre como é a composição dos cometas e por que não é estranho cometas estarem liberando apenas poeira, né, em vez de gases ionizados. Então, se o 13 Atlas estivesse aumentando a velocidade dele, tivesse alguma emissão de rádio, qualquer coisa que são características de tecnologia, aí beleza, a gente poderia falar que ele é artificial, mas até agora ele apresentou dióxido de carbono em grande quantidade, mas dióxido de carbono tem cometas. Níquel, né, sem ferro é uma coisa estranha, né? Níquel sem ferro, porque na natureza eles surgem juntos. Mas no caso do 13 Atlas, o observatório usado para observar esses elementos pode não ter a sensibilidade necessária para fazer a detecção do ferro, até porque, devido à composição química diferente do níquel e do ferro, o níquel ele evapora com temperaturas mais baixas, ele consegue evaporar em temperaturas mais baixas. Já o ferro ele precisa aquecer mais, ele tem que estar mais perto do Sol para ter o aquecimento e ele evaporar, sublimar, né? Então pode ser que ele já esteja sublimando, mas em quantidades bem baixas, né? Coisa que já foi observada em outros cometas. Então não tem nada estranho aqui, gente. Não tem nada para a gente ficar, meu Deus, será que é artificial? Não. Às vezes o objeto já está sublimando o ferro, só que em quantidades baixas, porque ainda está preso no objeto, é preso no núcleo. Então teria que aquecer mais para ter mais evidências desse ferro. Vocês entendem? Então ele teria que estar mais próximo do Sol, aquecer mais. Então talvez seja isso o fato de a gente estar encontrando só níquel sem a presença de ferro. Mas não quer dizer que o ferro não esteja lá. Entendeu? Então todos os elementos encontrados até agora, até a água tem no 13 Atlas, todos os elementos encontrados nele até agora mostram que ele tem mais características de ser um cometa do que qualquer outra coisa, como eu já venho falando, já virou um mantra aqui nesses vídeos do 13 Atlas, né? Que todos os elementos que a gente encontrou nele até agora mostram que ele é muito parecido com um cometa, e tem até cometas parecidos com ele que já aconteceram, que já apareceram aqui no nosso sistema solar, né? Ele tem uma composição estranha porque ele vem de fora, é um objeto interestelar, né? Então ele tem
uma idade mais avançada, ele passou por situações e foi bombardeado por raios cósmicos e tudo mais, que acaba fazendo ele ter essa composição estranha que a gente está observando, né? Então, se a gente quer uma prova de que esse objeto é tecnologia alienígena, qualquer coisa, né? Ele teria que fazer isso exatamente o que eu falei aqui. Emissões de rádio, mudar de direção, tudo mais. Ele não tem feito isso, ele está andando em linha reta, gente. Ele está andando em linha reta e conforme ele chega perto do Sol, ele vai eliminando ali os compostos que estão presentes nele, né? As moléculas que estão presentes nele. Então, o fato dele ser composto, a cauda ser composta por poeira, não é uma prova de que ele é alguma coisa artificial, né? A gente já observou cometas que têm cauda de poeira e já é uma coisa que a gente espera de cometas, né? Então é isso, gente. Não tem nada de estranho aqui, né? Se fosse uma coisa realmente artificial, uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês, eu estava pesquisando sobre o 13 Atlas em sites gringos, né? Sites lá nos Estados Unidos, né? Europa e tudo mais. E é engraçado que, tipo, tem a galera da conspiração, ou a galera que acredita que ele pode ser uma outra coisa e tudo mais, tem essas publicações, tem esses sites que estão falando isso, mas numa quantidade menor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muita coisa falando do 13 Atlas sendo como uma coisa artificial, qualquer coisa do tipo. E os grandes veículos de comunicação não têm dado tanta atenção para ele assim, né? Até porque a NASA já bateu o martelo que ele era cometa lá atrás, né? E assim, como ele ainda estava estranho, muitas pessoas, eu inclusive ainda tinha minhas dúvidas, né? Pô, será que é cometa mesmo? Né? Mas eu até falava, vamos esperar mais um pouco para ver, né, se ele vai ter mais comportamento cometário. E foi se confirmando, né? Já faz mais de 2 semanas que ele já tem tido um comportamento mais cometário. Mas é engraçado, né? Que tipo, para algumas pessoas parece que é o fim do mundo, vai bater na Terra, vai vir alienígena. E assim na comunidade científica ninguém está ligando muito para ele, não. Estão ligando assim, no sentido de que ele é um objeto muito curioso, que vai dar para a gente fazer muita ciência e entender como é que é o espaço interestelar. Nesse sentido, sim, está tendo muita movimentação, muitas pessoas interessadas nele, mas, no modo geral, assim, não tem muita gente alarmada. Eu acho que essa é a palavra. Não tem gente alarmada, preocupada, né? Estão olhando para mais um objeto interestelar aí, que a cada dia que passa tem mostrado mais comportamento de cometa. Então é isso, gente. Então é isso que eu tinha para falar hoje sobre isso. Quando tiver mais atualizações sobre ele, sobre o 13 Atlas, eu para vocês, para não perder nada aí, se inscreva no canal. Vou fazer uma recomendação. Deixa eu mostrar aqui. Se vocês querem saber mais sobre o 13 Atlas, inclusive sobre a hipótese dele ser uma nave, uma sonda alienígena, vou recomendar o canal do AstroTubers, né? Meus amigos lá do AstroTubers, eles fizeram esse vídeo aqui bem completo sobre o 13 Atlas. Eles vão fazer mais vídeos sobre objetos interestelares, então vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem, né? Muito bacana o vídeo que eles fizeram. E eles vão fazer, acho que, outros vídeos sobre outros objetos interestelares. Então acho que vai ser uma série sobre esse tipo de tema, né? Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vão lá, assistam e falem, vim pelo Schwarza, né? Eu ficaria muito agradecido se vocês forem lá e eu garanto que vocês não vão se arrepender, porque tem bastante informação interessante aqui para vocês sobre esse objeto. Informação confiável, né, sobre o 13 Atlas. Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se você gostou, deixa um comentário aí para dar aquele apoio. E se você quiser apoiar meu trabalho de outra forma, você pode comprar as roupas da Insider, nossa parceira. Tem link ali embaixo na descrição que te dá 15% de desconto para comprar Tech Shirt, Future Shorts, todas essas roupas da Insider que usam tecnologia herdada das pesquisas espaciais. Então o link está aqui embaixo na descrição. Comprando lá, se me ajudem diretamente. E eu fico aqui muito agradecido. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta!